Tudo bom, pessoal? Meu nome é Pedro Kislansky, para quem não conhece, certo? Pedro Kislansky, eu sou professor aqui da casa, certo? Isso daqui, esse aulão, é uma iniciativa, diretoria do EAD, né, da Faculdade Dom Pedro II, que traz para a gente, tenta fazer essa aproximação com o estudante, certo? EAD a gente sabe que é difícil, você tem que estar sempre, tem que ter uma disciplina muito grande, né? Tem que estar focado, né? E não ter esse contato com o professor, certo? Então esse contato com o professor é importante, esse contato com o coordenador é importante. Então a gente está aqui para tentar suprir isso, né? Também tirar dúvidas, também falar sobre outras coisas, né? Sobre outros assuntos que vocês queiram falar aí e tentar colocar na prática algumas coisas que a gente viu na teoria, tá bom? Esse é o objetivo aqui desse aulão, né? Nós pretendemos fazer esse aulão uma vez por mês, sobre assuntos diferentes, né? Marketing digital, programação web, programação em Python, inteligência artificial, talvez, etc, etc, etc. Essa aula daqui é uma aula sobre lógica de programação, certo? Não é sobre uma linguagem específica, ok? Nós vamos usar os exemplos na linguagem C, certo? Na linguagem C. Mas não é o foco da gente. O foco da gente é lógica de programação, tá bom? Ou seja, é uma aula para quem não sabe nada, nunca viu programação na vida, ok? Bom. Existem alguns conceitos básicos que a gente precisa definir, né, que a gente precisa discutir antes da gente começar a falar de programação, ok? Um dos conceitos básicos é o conceito de algoritmos. O que é um algoritmo? Bom, o algoritmo nada mais é do que uma sequência de passos lógicos, finitos, que tem como objetivo resolver um problema. Certo? Então eu tenho um algoritmo para fazer um bolo. É um passo a passo. Eu tenho um algoritmo para fazer... para escrever algo na tela do computador. Eu tenho um algoritmo para saber se um número é primo ou não. Eu tenho um algoritmo para pegar uma cadeia de caracteres e saber se existem vogais naquela cadeia. Eu tenho algoritmo para tudo, certo? Algoritmos é uma maneira de você solucionar um problema específico, certo? É muito importante vocês entenderem esse conceito. Sequência de passos lógicos, certo? Finitos, ou seja, tem que ter início, tem que ter fim, certo? E ele resolve um problema específico, ok? Alguma dúvida nisso aí? Não? Tranquilo? Ok. Certo. Outro conceito que a gente tem que entender o que é um programa de computador, certo? Bom, o que é um programa de computador? Vocês devem conhecer vários programas de computadores, né? Vocês devem conhecer o Word, devem conhecer Excel, devem conhecer o GIMP, Photoshop, o próprio Windows, o próprio Linux, né? Todos eles são programas, são softwares, não é isso? Software é um termo, né? Software é um sinônimo, né, para programa de computador, né? A gente pode usar ele como sinônimo. Você tem software e tem hardware, né? Hardware é isso aqui, né? Meu professor de arquitetura de computador sempre dizia, né? Hardware é o que você chuta, software é o que você grita, né? Então, o que você pode chutar é software, é hardware. Você pode pegar e tal, não sei o quê. E software você grita, né? Ou seja, o Windows não está funcionando, o Linux não está funcionando, isso aqui não está funcionando. Ok? Tá bom? Bom. Então, o que é um programa de computador? Um programa de computador, você pode definir, tem várias definições, né, como um conjunto de vários algoritmos, né, que juntos se transformam na solução para alguma coisa. Então, por exemplo, você tem o Word, que é um conjunto de algoritmos, vários e vários e vários algoritmos, né, vários que trabalham em conjunto para resolver um problema. Que problema é esse? Você poder escrever um texto, você poder imprimir um texto, você poder editar um texto, certo?
Tranquilo? Isso é um programa de computador. Ok? Outro conceito importante é o conceito de variáveis. Todo mundo aqui já viu variáveis no ensino médio, não é isso? Quando você vê lá x mais 3 igual a 0, x ao quadrado mais x é menos 5, né? Você tem funções aí, né? Tem função afim, né? Função quadrática, né? Polinomial, etc., logarítmica, né? Todas aquelas coisas que a gente adorava no ensino médio, não é isso? Todo mundo aqui gosta muito, né, de fazer contas com logaritmo e etc. e tal. Mas, bom, em sistemas de informação, em desenvolvimento de sistemas, na área de computação, variáveis, ela tem um significado muito importante e é um termo muito importante. Vamos fazer de conta o seguinte. Eu tenho aqui e isso daqui é uma simplificação, viu, pessoal? Uma abstração. Vamos dizer que isso aqui é a memória do meu computador. E no meu computador eu tenho vários tipos de memória, não é isso? Eu tenho o meu HD, né, que é aquele disco rígido, né? Eu tenho memória RAM, eu tenho memória ROM, eu tenho vários tipos de memória cache, tenho vários tipos de memória, certo? Vamos dizer que isso aqui é uma memória que eu tenho, certo? E ela está dividida aqui em vários cubinhos aí, vários setores, tal, não sei o quê. Ok? Cada espaçozinho desse daqui é um espaço onde eu posso guardar alguma coisa. Porque pensem bem, quando eu faço isso aqui, ó, menos 120. Estou fazendo aqui uma conta, não é isso? Bom, fazer essa conta aqui é fácil. Ou seja, eu pego aqui, né? Aqui vai ser 0, 0 vai ser 0. Aqui é 10, né? Porque como está diminuindo, né? Então vai ser 10 menos 2 vai ser 8, né? E aqui 0, né? Desculpe, 2. Desculpe, aqui vai ser menos 20. Desculpe, vai ser menos 20. Que é 0 menos 2. Vai ser menos 20. Fazer essa conta na mão é fácil. Agora, você pedir para o computador fazer isso, ele precisa armazenar essas informações em algum lugar. Ele precisa pegar isso aqui e armazenar em algum lugar. Ele precisa pegar isso aqui e armazenar em outro lugar. Certo? Ele precisa armazenar isso porque ele precisa saber onde está para poder pegar e fazer a conta que você quer. Certo? Quando eu coloco no computador, quando eu pego no computador e faço um texto no Word e mando salvar, ele tem que salvar aquilo em algum lugar. Ou seja, ele vai salvar em algum espaço aqui. Ele vai reservar um espaçozinho e vai colocar isso aí. Não é isso? Tranquilo? E para recuperar isso, como é que eu recupero ele? Como é que eu recupero essa informação? Eu gravei, coloquei lá, mas eu preciso recuperar ela, né? Senão não tem graça, né? Senão o que é que eu vou fazer? Certo? Porque eu gravei o meu texto em Word, eu preciso agora, amanhã, né? Depois de amanhã, daqui a uma semana, pegar e ler ele de novo. Então eu preciso de alguma forma de endereçar ele. De saber, ó, ali está meu lugar, ali está o texto em Word, ali está os 100, ali está os 120. Certo? Então eu preciso o seguinte, preciso que esse espaço daqui tenha um nome. Certo? Eu preciso que ele tenha um nome. Pode ser qualquer um, eu posso dar um nome de A para ele, de X. Não interessa. Mas ele precisa de um nome. Eu preciso poder referenciar ele. Certo? Tudo bem? No caso do computador, internamente, ele vai referenciar isso como um número hexadecimal, ou qualquer outro número, aí, qualquer outro tipo de forma de nomear esse espaço. Mas para a gente, para ficar mais compreensível para a gente, é melhor dar um nomezinho para ele, né? Se eu vou armazenar nesse local aqui meu salário, eu vou dar o nome dele de salário. Se eu vou armazenar aqui o titular de uma conta bancária, eu vou chamar esse lugarzinho aqui de titular conta bancária. É o nome que eu estou dando a esse espaço de memória. Tudo bem? Ok?
Isso é uma variável. Variável nada mais é do que o espaço de memória reservado para você poder colocar dentro dele alguma coisa. E depois poder referenciar isso. Certo? Poder recuperar essa informação, poder gravar alguma coisa nesse espaço, e etc, etc, etc. Esse conceito de variável ficou claro? Ou seja, eu posso dizer aqui que x é igual a 100, eu posso dizer que y é igual a 120. São duas variáveis. Ou seja, eu tenho um espaço aqui, que eu chamo de x, que dentro dele tem o valor 100. Certo? Eu tenho um espaço aqui que eu chamo de y, que tem o valor 120. Tranquilo? Tudo bem? Até aqui tudo certo? Outro conceito importante é o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Bom, nós falamos que temos variáveis, certo? Temos variáveis, só que a variável ela pode ser de um tipo específico. Ou seja, eu posso ter uma variável que só vai armazenar números inteiros. Eu posso ter uma variável que só vai armazenar caracteres, A, C, D. Eu posso ter uma variável que pode, em certas linguagens, armazenar um texto. Eu amo programação. Eu posso ter uma variável que eu posso armazenar números com pontos flutuantes. Ou seja, um float, um double. São tipos de dados, certo? Então, uma variável ela pode ser de qualquer um desses tipos. Em linguagens diferentes, você tem variações aí, né? Por exemplo, existem linguagens que você tem esse tipo daqui, boolean. Que tipo é esse? É um tipo que só pode receber ou falso ou verdadeiro. Em C, que é a linguagem que a gente vai focar aqui, que a gente vai dar os exemplos, ela não tem esse tipo. Mas em Java você tem. Tranquilo? Tudo certo? Posso continuar? Pronto. Vamos lá. Outro conceito interessante aqui na hora de você desenvolver sistemas é o conceito de fluxograma. Bom, isso daqui é um fluxograma. Ok? O que é o fluxograma? Fluxograma é uma maneira visual que você tem de representar um algoritmo. No nosso caso, certo? É uma maneira visual que você tem de representar um algoritmo. Veja que o algoritmo ele tem início e tem fim, certo? Eu leio uma temperatura, depois eu vou ler alguma outra coisa, e aqui eu vou decidir. Se isso aqui for menor do que 90%, ele vem para cá. Se não, ele vem para cá. E assim eu vou modelando o meu algoritmo, certo? Isso aqui tem como finalidade resolver um problema específico, que é um algoritmo, né? É a definição que a gente fez. São passos lógicos, certo? Finitos, porque tem início e tem fim, e que resolvem um problema específico, certo? É claro que essa nomenclatura aqui, de fluxograma, você tem várias formas de representar uma série de coisas. Por exemplo, você tem isso aqui, que é alguma coisa. Isso aqui é outra história, né? Você tem várias formas de representar vários outros tipos de coisas, né? Um é impressão, outro é condição, outro é representação de uma condição lógica, etc. e tal. Nós aqui vamos abstrair um pouco isso, certo? Não vamos usar todas essas formas aqui, certo? Porque senão nós íamos focar no fluxograma e não em lógica, certo? Então nós vamos ter somente aqui uma bolinha aqui para dizer início e fim, ok?
Qualquer tipo de processamento ou atribuição vai ser um retângulozinho, certo? E uma condição vai ser isso aqui. Ok? São os 3 símbolos que nós vamos usar. Para não ficar usando muitos símbolos e tal, não sei o quê. Agora saibam que se vocês forem num livro, né, de lógica de programação, né, para iniciante e tal, que tenha lá fluxogramas, vocês vão ver muito mais símbolos do que esses daqui. Mas para a gente aqui não é necessário. Tá certo? Tranquilo? Ok. Todo mundo entendeu o que é fluxograma? Todo mundo entendeu o que é algoritmo? Todo mundo entendeu o que é variável? Tá tranquilo? Tudo certo? Posso continuar? Ok. Ok. Veja bem, nós temos que entender como é que a gente resolve um problema. De forma geral. Certo? De forma geral. O primeiro passo é esse daqui. É você entender o que se pede. Muitas vezes você dá um problema para uma pessoa, mas ela não entendeu exatamente o que você está pedindo. Então, logicamente, ela vai fazer o que não se pede errado. Não é isso? Ela não vai conseguir fazer, porque ela não entendeu o que se pede. Se eu pedir para vocês, ó, eu quero que vocês façam um programa que receba uma equação de Bhaskara, por exemplo, nessa forma daqui, certo? E me diga as raízes dessa equação. Se ela tem raízes, se não tem raízes, só tem uma raiz, certo? Bom, se você não sabe fazer isso aqui na mão, matematicamente, você não tem como ensinar o computador. Você não tem como dizer ao computador, resolva isso, se você não sabe resolver. Porque a inteligência do computador, no final das contas, é a sua. Ou seja, você que vai dizer para o computador o que fazer. Certo? Algoritmos é isso, né? Ou seja, algoritmos é uma forma de você dizer ao computador quais são os passos necessários para ele resolver um problema. Se você não entender o que é que se pede, você não vai conseguir fazer isso nunca. Então a primeira coisa é você parar e dizer, ó, bom, eu não sei o que é isso aqui não. Não sei fazer. Mas o Google sabe. Vamos lá. Começa a pesquisar. Se o Google não souber, ninguém sabe, né? Então você vai lá, pesquisa, equação de Bhaskara, equação de segundo grau, dá uma olhada, estuda um pouquinho, faz umas 2 vezes na mão. Bom, sei fazer. Agora eu vou descrever os passos necessários para se fazer isso de forma lógica, sistemática, o início e fim, para eu poder explicar para o computador. Como é que faz? Tá claro isso? Outra coisa é entender a complexidade. Aqui eu sei de cara que a complexidade é pequena. Porque é uma equação que todo mundo conhece e tal. Né? A gente vai lá, estuda um pouquinho, tranquilo. Mas se eu pedir para você, ó, eu quero um programa que você receba uma imagem qualquer e diga qual a probabilidade daquela pessoa ter câncer de pulmão. Bom, aí a coisa começou a complicar um pouquinho. Né? Porque pegar uma imagem do pulmão e dizer qual a probabilidade que ela tem de ter câncer de pulmão nos próximos 20 anos, bom, aí já entra modelos preditivos, já entra inteligência artificial, tratamento de imagem, já é uma coisa mais complexa. Exige um conhecimento que você não tem, que é de oncologia, ninguém aqui é médico, certo? Então você vai precisar de uma ajuda especialista para isso. Então você vai ter que estudar medicina, vai ter que estudar oncologia para poder entender um pouco disso. Entendeu? Então aí a complexidade é um pouco maior. Então você tem que entender o que ele está pedindo, você tem que entender qual é a complexidade. Depois que você entendeu tudo isso, né, você vai modelar a sua solução. Você vai escrever passo a passo o que é que eu preciso fazer para resolver o problema.
Depois disso, você vai implementar essa solução em alguma linguagem de programação. Usando C, usando Java, usando Python, usando Ruby, usando .NET, seja lá o que for. Certo? E, no final, não menos importante, você tem que testar isso. Não é isso? Tem que testar. Ok? Tem que testar para ver se está funcionando de acordo com o que você necessita. De acordo com o que foi pedido. Senão não adianta também. Não é isso? Tranquilo? Entenderam esse passo a passo aí? Tem alguma coisa que não ficou claro aí? Pessoal, levanta a mão, viu? Não ficou claro, não deixa passar não. Tranquilo? Ok. Depois de tudo isso aqui, existe uma coisa chamada refinamento. Porque, veja bem, eu testei, não deu certo. Eu preciso refinar. Então, eu posso voltar a qualquer uma dessas etapas aqui, ó. Certo? Eu posso voltar a qualquer uma dessas etapas. E talvez eu não entendi o problema direito. Talvez eu não modelei direito. Talvez eu não implementei direito. Pode ser qualquer coisa aí. Certo? Então eu tenho que ter essa capacidade de voltar aqui e rever meu modelo. Rever minha implementação. Rever meu entendimento. Tranquilo? Ok. Então vou fazer um exercíciozinho rápido. O pessoal que está em casa me vendo aí agora, que está em outros polos, né? Também tem que parar agora, ver o exercício, fazer ele, certo? Pausar o vídeo, fazer o exercício sozinho, tentar quebrar a cabeça, e aí daqui a pouco a gente faz a solução dele, tá certo? Vocês aqui também vão tentar fazer isso aqui. Eu gostaria de fazer uma panqueca para meu filho, quando ele acorda pela manhã. Contudo, não conheço os passos necessários para fazê-lo. Você pode me ajudar? Pensem que sou um computador e que vocês devem me dar todos os passos necessários para que eu possa realizar essa tarefa. Então, tentem rabiscar alguma coisa. Vocês podem usar o notepad daí, né, do computador, e colocar o passo a passo que vocês acham que vai fazer com que eu consiga fazer essa panqueca para o meu filho. Eu quero que vocês criem esse algoritmo. Tá bom? Bom, pessoal, então, continuando aqui o exercício, né? Espero que todo mundo tenha feito, o pessoal de casa também. Qual é o primeiro passo aqui que eu falei para vocês? É entender o problema, né? Então, todo mundo entendeu aqui o que é para fazer. É para fazer, né? Me ensinar a fazer uma panqueca. Ok? É isso que você tem que fazer. Assumindo que eu não sei nada. Você não pode assumir que eu sei nada, 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 nada. Certo? Zero. Bom, entendeu também a complexidade. Ou seja, a complexidade aqui não é muito grande, não. Certo? Agora, será que você entendeu realmente? Porque, veja bem, nem todo mundo aqui fez alguma panqueca algum dia. Tem gente aqui que não fez nunca panqueca. Se você não sabe fazer panqueca, você não sabe como me ensinar. Então você tem que ir no Google e procurar lá, ó, como fazer panqueca. E olhar e ver como é que se faz uma panqueca. Aprender para depois poder ensinar alguém. Processo simples. Depois você tem que modelar essa situação. Ou seja, você tem que dizer passo a passo o que é necessário para que eu possa fazer uma panqueca. E aí depois me ensinar. E aí depois testar, que eu vou testar com meu filho, né? Se meu filho gostar, vocês estão de parabéns. Se não gostar, vamos ter que voltar ao processo de novo. Certo? Bom, eu não sei como é que vocês fizeram.
Mas veja bem, tem algumas premissas que eu preciso ter para poder fazer uma panqueca. Se eu não tiver fogão, eu posso fazer? Então eu tenho que ter fogão. É uma premissa. Se eu não tiver frigideira, eu posso fazer panqueca? Não. Então não adianta você me ensinar se eu não tiver frigideira. Então você tem que dizer, ó, Pedro, fogão necessário, senão esqueça. Frigideira necessária, senão esqueça. O que mais? Vasilha, isso, para poder misturar, né, a panqueca. Ou um liquidificador, não é isso? Então tem alguns utensílios que eu preciso ter para poder fazer essa panqueca. Certo? São coisas já pré-determinadas. Pronto. Tenho todos os utensílios, tenho todas as ferramentas para fazer. O que é que eu preciso agora? Uma receita. Bom, muitos de vocês vão dizer o seguinte: pega 2 ovos, pega leite, pega manteiga, pega isso, pega aquilo, mistura tudo no liquidificador. Pegar da onde? Quebrar o ovo como? Colocar quanto de leite? Que tipo de leite? Todo tipo é bom? Talvez tenha um que seja melhor, não sei. Não sei fazer panqueca. Você tem que pegar os ovos na geladeira. Quantos passos de onde eu estou até a geladeira? Quantos passos de volta? Para que lado eu tenho que ir? É para a direita, para a esquerda, norte, sul, leste, oeste, é o quê? Sei. Não sei. Veja que tem que ter tudo nos mínimos detalhes. Mínimos detalhes. Eu tenho que saber como fazer tudo. Você não pode assumir que eu sei nada. Juntar tudo no liquidificador e bater. Ok. Por quanto tempo? Em que velocidade? Estão entendendo? Não é tão simples assim. Não é tão simples assim. A frigideira tem que ser antiaderente ou não? Eu vou usar manteiga ou não? Quanto de manteiga? Tem várias perguntas, né? Veja que é uma coisa simples, fazer uma panqueca. Não é tão simples. Certo? Então, algoritmo é isso. É você dizer passo a passo o que o computador tem que fazer. Porque senão ele não vai fazer. E se fizer, vai fazer errado. E não é culpa dele. Você que fez o algoritmo errado. Não adianta culpar o computador, viu, pessoal? Não vai adiantar. 90% dos casos a culpa é sua mesmo. 99. 99. A culpa é sua. Não tem pra onde escapar, não. Certo? Entenderam a situação? Bom. Ok. Nós vamos ter um outro exercício, só que esse outro exercício já vai utilizar uma linguagem de programação, certo? Mas a gente vai fazer isso passo a passo. Nós não vamos fazer esse exercício aqui agora. Primeiro eu vou explicar algumas coisas para vocês, certo? Para depois a gente fazer ele, ok? Primeira coisa, nós vamos usar como ferramenta a linguagem C. Só que nós vamos fazer tudo isso aqui passo a passo, certo? Vamos primeiro fazer o fluxograma disso, e depois passar disso para uma linguagem de programação. Ok? Geralmente a gente tem que escrever essa linguagem em alguma coisa. Ou seja, um notepad, um arquivo texto, qualquer coisa. Né? Então vamos ver o passo a passo de como fazer um algoritmo. Certo? Eu quero fazer isso aqui. Mas para fazer isso aqui eu vou precisar entender alguns passos da minha linguagem, né? Como é que eu faço uma variável em C? Como é que eu faço uma condição em C?
etc, etc. As linguagens de programação, sejam elas quais forem, C, Java, .NET, são escritas em linguagem natural, ou seja, linguagem que a gente fala. No caso é o inglês, porque o inglês é uma língua universal, não é isso? Tem alguns termos que a gente precisa entender. Por exemplo, if em inglês é se, não é isso? Então tem algumas coisas, while em inglês é enquanto, e assim por diante. São algumas palavrinhas que a gente tem que entender o significado para a gente poder escrever os nossos códigos, né? Certo? Então vamos lá. Se eu quiser declarar uma variável em C, eu vou dizer qual o tipo dela, no caso aqui int, vai ser um tipo inteiro, coloca aqui o nome da minha variável, no caso aqui idade, e um valor. Toda instrução em C termina com ponto e vírgula. Se fosse COBOL, terminaria com ponto. Se fosse em Python, somente o Enter, né? Não tem nem ponto e vírgula. Então, cada linguagem, né, vai ter uma forma diferente de terminar sua instrução. Então, isso aqui é uma instrução em C, que eu estou dizendo, olha, eu tenho uma variável chamada idade, ela é do tipo inteiro, e eu estou atribuindo a ela o valor 10. Se eu for imprimir essa variável na tela, eu quero imprimir idade, vai aparecer lá 10. Por quê? Porque o valor dela é 10. Como é que eu imprimo algo na tela em C? Bom, eu tenho um comando chamado printf, certo? É um comando, se eu dou esse comando, ele faz o que eu estou mandando. Printf quer dizer, ó, imprima na tela isso aqui. O que é que ele vai imprimir? Eu tenho que dizer para ele qual é o tipo que eu quero imprimir. Percentual D quer dizer que eu vou imprimir um inteiro. Se eu botasse percentual S, seria uma cadeia de caracteres. Se eu botasse percentual F, seria um float. E assim por diante. Então aqui, eu vou imprimir um inteiro. Qual é o inteiro que eu vou imprimir? Idade. Ele vai imprimir o quê? 10. Só isso. Você pode fazer isso direto, ou você pode fazer assim, ó. Int x igual a 20, por exemplo. Você pode fazer em 2 comandos, não tem problema. Você pode fazer assim, ou pode fazer assim. Não tem nada. Tudo bem? Ok, então a gente sabe como atribuir alguma coisa, né, aqui. E a gente tem que saber também como ler alguma coisa da tela. Certo? Então vejam bem. Vamos lá. Como é que eu atribuo alguma coisa da tela? Como é que eu pego alguma coisa da tela? Eu vou dizer para o cara, ó, printf, digite um número. Veja que texto tem que ser entre aspas, viu, pessoal? Certo? Digite um número. Aqui eu tenho aqui int número. Certo? Eu tenho uma variável número e eu quero pedir para ele aqui, ó, digite o número. Vai aparecer na tela lá, digite o número. Scan F, scan de scanner, não é isso? Scanf é um comando que eu leio o que ele bota na tela. Então, scanf, eu vou colocar aqui também o tipo que eu quero, né? O tipo que eu quero ler, que no caso aqui também é um inteiro, não é isso? E vou colocar aqui
que variável eu quero que esse número seja atribuído. Eu coloco aqui i percentual, i comercial, e boto aqui número. Certo? O que é que vai acontecer aqui? A pessoa vai digitar um número, certo? E aqui, esse número que ela digitou aqui, vai ser incorporado, vai ser atribuído a essa variável daqui. Ok? Tranquilo? Pronto. Essa é uma forma de ler e de imprimir, né, o que eu quero e ler uma variável, ler alguma coisa da tela. Eu vou demonstrar isso aqui daqui a pouco, então vocês vão entender melhor. Eu posso chegar aqui também e dizer o seguinte, ó, if número maior que 10, printf, oi, else, vou explicar isso aqui daqui a pouco, printf, menor que 10. Veja o que acontece aqui. Se esse número que foi digitado aqui é maior do que 10, ele vai imprimir oi na tela. Se não for maior do que 10, se for de 10 para baixo, ele vai imprimir menor que 10. É isso, simples assim. Ok? Simples assim. Então aqui nós temos atribuições, temos aqui variável, temos aqui imprimir na tela, temos aqui ler da tela, temos aqui condicional, certo? Eu vou demonstrar isso aqui agora usando uma IDE. O que é uma IDE? IDE é um software, certo? Que me ajuda a escrever o código. Ele tem algumas facilidades, ele muda a cor quando eu coloco uma palavra que é reservada, etc e tal. Ok? Então, qual é o processo aqui? Eu vou demonstrar isso aqui usando essa IDE. Vou compilar o programa. O que é compilar o programa? Veja bem, eu estou escrevendo o programa nisso aqui, né? Isso aqui é linguagem natural. O computador, ele não sabe o que é isso aqui. Não sabe. Ele não sabe o que é if. O computador só sabe o quê? O que é 0 e 1. Só isso. Então eu preciso de um programa, de um software que converta isso para uma linguagem que ele saiba decodificar. Na hora que eu fizer isso, a gente chama isso de compilação. A gente vai usar um programa chamado compilador. Vai pegar isso aqui, vai compilar, vai transformar isso daqui em algo que ele saiba ler e executar. Tudo bem? Tranquilo? Nós temos aqui no computador de vocês também tem, mas eu peço que vocês não façam nada agora, somente observem, eu vou deixar o código aqui, vocês vão testar aí também, mas observem como eu faço primeiro. O software que a gente vai usar, a IDE que a gente vai usar, é chamada de DevC++. É muito fácil ela de usar. Você pode baixar ela da web, é de graça. Instalar, a instalação dela é muito rápida, muito fácil. Next, não tem nada. Tá bom? Chegando aqui eu tenho... Tá todo mundo vendo aí, né? Ok, mais ou menos. Eu tenho aqui o menu, tenho aqui essa parte daqui onde eu vou botar meu código. E aqui nessa parte é a parte em que eu vou... vocês vão ver os arquivos que serão gerados, certo? Então, presta bem atenção, porque tem alguns detalhes aqui que são importantes. Arquivo novo. Eu vou abrir um arquivo fonte, certo? Um novo arquivo fonte, ok?
Aqui é onde eu vou escrever meu código, certo? Bom, existem algumas bibliotecas, dependendo do código que eu for escrever, que eu preciso importar. Existe uma biblioteca que é padrão aqui, e eu importo dessa maneira. Include, de incluir, ou seja, eu vou incluir uma biblioteca aí, que ela é chamada stdlib.h. Tá dando para todo mundo ver aí, né? Ok. O que é essa biblioteca? Bom, eu estou usando aqui uma função chamada printf, não é isso? E outra scanf aqui também. Isso são funções. O que é uma função? O que é uma função em matemática? É uma função em matemática que você dá alguma coisa para ela e recebe alguma coisa em troca, não é isso? Ou seja, eu dou o x e ela me dá o y. Não é isso? Aqui é a mesma coisa. Eu dou isso aqui para ela e ela lê da tela. Eu dou isso aqui para ela e ela imprime na tela. Certo? São funções. E essas funções precisam estar definidas em algum lugar. Onde é que ela está definida? Ali. Por isso que eu estou importando isso para o meu código. Para poder saber, para o meu código, saber onde procurar essas definições que estão lá. Senão, não vai saber onde é que está. Não vai poder usar. Certo? Veja bem. Todo programa em C tem essa função daqui, ó. Uma função chamada main. Quando eu vou executar meu código, o computador vai procurar isso aqui e vai executar o que tiver aqui dentro. Ok? Então todo o meu código tem que estar aqui dentro. Essas chaves aqui delimitam o escopo da minha função. Certo? Delimitam o escopo. Então, fora daqui eu não posso escrever. Antes daqui também não. Tem que ser aqui dentro. Eu disse para vocês que eu vou ter aqui um número, não é isso? Ok, vim para cá. Certo? Agora eu tenho o que aqui? Eu vou imprimir, digite o número, não é isso? Print f, digite um número. Agora eu preciso ler esse número, não é isso? Pronto. Scanf, não é isso? Preciso dizer para ele qual vai ser o tipo, né? E preciso capturar isso daí. Vai ser aqui. Tudo bem? Até aqui tudo certo? Declarei um número. Pedi para ele digitar o número. Ele digitou e eu vou pegar esse número. Aí eu vou dizer aqui, ó, if o número que você digitou for maior do que 10, para cá, printf, número maior que 10. Não é isso? Else, printf, número menor ou igual a 10. Não é isso? Tô certo? Esse é o algoritmo. Para que serve esse algoritmo? Para saber se o número é maior ou igual ou menor que 10. É o meu algoritmo. Tranquilo? Tudo bem? Vamos executar ele para ver se funciona? Bom, vou salvar ele. E aqui é uma questão importante. Eu posso salvar ele no formato de C++ e no formato de C. Nós estamos aqui fazendo C. Então vocês têm que mudar aqui, ó, para C. É importante fazer isso. Certo? E aí eu vou colocar aqui o nome. Vamos dizer aqui, programa 01. Que é o nosso primeiro programa.
Então vamos colocar ele aqui, salvar. E vamos executar. Executar. Veja aqui, eu tenho compilar e executar. E aqui compilar e executar ao mesmo tempo. Eu preciso compilar ele. Quando eu compilar ele, veja bem, veja o que acontece. Eu tenho aqui o programa 01, né? .c. Não foi isso que eu criei? Na hora que eu compilar ele vai mudar para... Ele vai gerar um outro arquivo chamado programa01.exe. Certo? Ele vai gerar isso aqui. Que é esse daqui que eu posso clicar duas vezes e executar. Certo? Esse daqui o computador entende. Esse daqui não. Ok? Então vamos compilar e executar. Se não der nenhum erro, digite um número. Vou digitar 10. Número menor ou igual a 10. Tá certo. Tá certo. Vamos executar de novo. 25. Número maior que 10. Também tá certo. Todo mundo entendeu isso? Vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão entrar no Dev C++ e vão fazer exatamente o que eu fiz. Vão copiar esse código daqui e vão executar aí para ver se funciona. Tá certo? Então façam isso aí agora. O pessoal de casa também vai fazer isso agora. E depois a gente vai voltar. Só uma correção aqui em cima, em vez de ser stdlib, é stdio. I/O, ou seja, input, output, né? Entrada e saída de dados. Por isso que o printf, né, é uma entrada de dados. Né? Eu estou pedindo para ele poder entrar com alguma coisa, imprimir alguma coisa na tela. O scanf recupera isso. Bom, vamos agora partir para o nosso exercício. Qual é o exercício? Bom, o usuário, que é o seu cliente, né, ele vai entrar com um valor inteiro. E eu gostaria de saber se esse número é par ou ímpar. Você pode me ajudar? Bom, vejam bem. Em C, eu tenho alguns operadores. Por exemplo, eu tenho um operador mais, para somar. Eu tenho um operador para subtrair, que é menos. Se eu quiser fazer uma operação de multiplicação entre dois valores, eu uso o asterístico. E se eu quiser fazer uma divisão, eu uso a barra. Certo? Então, A dividido por B, eu faço assim. A dividido por B. Normal. Ok? Agora, existe um quinto operador, que é esse daqui. Que é o percentual. Esse daqui a gente chama ele de operador mod. O que é o mod? É o resto da divisão. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 10 dividido por 3. Bom, eu tenho aqui 3 e aqui resta 1, não é isso? 3 vezes 3, 9, menos 10, 1. Esse daqui é o resto da divisão. Ele é o resto da divisão. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, A igual a 10 e eu tenho B igual a 3, e eu fizer isso aqui, A mod de B, o resultado disso aqui vai ser igual a 1. Porque é 10 mod de B. Qual é o resto da divisão de A por B? É isso que eu estou perguntando.
Então, o resto dessa divisão daqui é 1. Se eu colocar, por exemplo, vamos apagar aqui o quadro. Se eu colocar aqui que A agora, em vez de 10, vai ser 20. E em vez de 3, vai ser B vai ser igual a 2. Certo? Se eu fizer isso, qual é o resto da divisão? 0. Não é isso? Porque, veja bem, A mod de B, isso quer dizer que 20 dividido por 2, quanto é que dá aqui? 10 e aqui 0. Esse é o resultado dessa operação. Então, se eu quero saber se o número é par ou ímpar, basta eu fazer o quê? Se aquele número mod de 2 é 0. Porque, veja bem, qualquer número que o mod de 2 for igual a 0, ele é par. Não é isso, não? Estou certo ou não? Estou correto? Então, veja bem. Vamos fazer aqui... A gente já entendeu o problema, né? Já entendemos a complexidade dele e tudo. Vamos fazer um fluxograma para resolver isso. Bom, fluxograma, ele tem o início, não é isso? Tem o início. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Vamos pensar como computador. Hã? Definir que espaço. Que espaço? Que passos? Eu quero saber quais são os passos. Veja bem, qualquer coisa que eu vou fazer no computador, eu preciso alocar memória para ele. Porque eu preciso colocar isso em algum lugar. Certo? Eu preciso colocar em algum lugar. E lembrem também que eu preciso que o usuário me dê um número. E eu preciso guardar esse número em algum lugar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é dizer para o meu computador, ó, guarde espaço de um número inteiro. Número. Guarde esse espaço aí, que eu vou precisar usar ele. Certo? Então eu estou declarando minha variável. Eu estou dizendo, ó, isso daqui é uma variável que eu vou precisar depois. Guarde ele aí. Certo? Aí eu vou fazer o que depois? Eu vou imprimir na tela, usuário, me dê um número. Eu não preciso fazer isso? Eu preciso dizer para o cara, né? Ó, me dê um número aí. Então eu vou botar aqui, ó, entre aspas, né? Ou eu posso dizer, posso botar assim, digite um número. Sim, porque eu botei aqui inteiro, né? E também no meu problema está inteiro. Veja bem, eu tenho que fazer o que meu problema está pedindo. Não é o inteiro que ele quer? É o inteiro que ele vai ter. Não posso fugir dali. Esse é o problema que eu quero resolver. Certo? Depois, o que é que eu tenho que fazer? O cara digitou um número. E aí? Eu preciso pegar esse número e colocar onde? Dentro da minha variável. Não é isso? Eu vou colocar isso aqui como assim, ó, ler número. Não é o que eu estou fazendo? Lendo o número e colocando no meu lugar? Não é isso? Então eu vou fazer melhor ainda. Eu vou dizer assim, ó, ler número e como é que eu digo isso?
e colocar em número. Pronto. Eu vou ler o número e colocar esse valor na minha variável número. É isso que eu preciso fazer. Depois disso, eu preciso fazer o quê? Verificar se esse número é par ou ímpar. Então, vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Vou botar aqui, ó. Número. Não é minha variável, número? Mod de 2 é igual a 0? Pergunta. Número mod de 2 é igual a 0? Se for igual a 0, quer dizer o quê? Que o número é par. Então, se for sim, ele vem para cá. Se for não, ele vem para cá. Ok? Então, se for sim, o que eu faço? Imprimo na tela, né? É par. Então, eu vou botar aqui, ó. É par. Se for não, eu faço o quê? É ímpar. Não é isso? Tô certo? Se não é par, é ímpar. Terminei o programa. Venho para cá. Junto os dois aqui, ó. Fim. Então veja que aqui eu tenho um algoritmo. Independente de qual linguagem de programação eu estou usando. Não interessa se é Python, se é Java, se é C++, se é C, se é .NET, não interessa nada. Isso aqui é como eu resolvo o meu problema. Certo? Tranquilo? Agora o que eu tenho que fazer? Pegar isso aqui e passar isso para uma linguagem de programação. Quando você faz um if, se lembra que a gente fez aqui um if, né? A maior que 10, não é isso? Tô certo? Quando vocês perguntarem se A é igual a 10, como é que a gente faz aqui? É um pouco diferente. Tem que fazer assim, ó. If A igual a 10. Tem que ser dois iguais. Porque senão ele vai pensar que você está botando A igual a 10, ou seja, ele está atribuindo. Isso daqui, ó, é diferente disso. Aqui eu estou dizendo que o valor de A vai ser 10. Aqui eu estou perguntando se A é igual a 10. Vou dar aí 5 minutos para vocês tentarem fazer. Certo? Depois a gente faz aqui junto. Tudo bem? Pessoal de casa também. Pausa o vídeo, tenta fazer, e aí daqui a pouco a gente volta. Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar o deve ser mais, certo? E vou fazer o código exatamente como está escrito ali. Passo a passo. Ok? Então vamos lá. Vou salvar aqui como, né? Vou colocar aqui, ó, programação, programa 02. Vou salvar ele. E algumas coisas aqui eu não vou precisar, né? Vamos tirar isso aqui, ó. Show. Aliás, vou tirar tudo para a gente poder começar realmente do zero. Certo? Bom. Ok? Bom. Então é isso aqui. Como é que eu começo ali? Bom, eu declaro o primeiro número, não é isso? Então vamos declarar como está ali. Int número. Eu vou fazer exatamente como está no fluxograma. Depois o que é que eu faço? Peço para ele digitar um número, não é isso? Printf, digite um número.
Depois eu leio esse número e atribuo o valor desse número na minha variável, que por acaso se chama número também. Scanf. Eu digo que essa variável é uma variável do tipo inteiro e pego o número. Certo? Tranquilo? Bom. Depois de ler o número, eu preciso verificar se ele é par ou ímpar. Então, ali um if, número mod de 2 igual a 0, estou perguntando. Se for verdade, ele vem para cá. Se não for verdade, ele vem para cá. Desculpa aí que eu errei aqui. Então aqui é se for verdade, aqui se for falso. No caso aqui, né, sim ou não. Sim sendo verdadeiro, eu aí vou imprimir é par. E se não for verdade, é ímpar. Ok? O que me falta agora é compilar e executar. 10 é par. Vamos executar de novo. 1201 é ímpar. Ok? Tranquilo? Veja que eu simplesmente passei do fluxograma para a linguagem de programação. Exatamente como está escrito ali. Sem pôr nem tirar. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Ok. Vamos ao terceiro exercício. Bom, o terceiro exercício já é um pouquinho mais elaborado. Veja que a aula de hoje, ela segue exercícios. Né? Cada exercício eu vou ensinando um pouquinho mais para vocês, né? Dando um pouquinho mais de recursos e vocês vão poder fazer coisas mais complexas, certo? Mas tudo baseado em exercícios. O exercício seguinte, diz o seguinte: um usuário entrará com seu nome e sua idade. E eu gostaria que você imprimisse se ele pode ou não votar. Ou ainda, se é facultativo. Você pode me ajudar com isso? Então veja bem. Aqui eu não tenho uma condição simples, eu não tenho uma condição, por exemplo, é isso ou não é isso. Porque aqui podem ser três coisas. Né? Aqui ele pode ser votar, pode ser não votar e pode ser facultativo. Certo? Tranquilo? São três coisas. Todo mundo entendeu a complexidade do problema. Pronto. Qual é o próximo passo? Vamos modelar no fluxograma. Vamos entender como é que se faz. Certo? O pessoal de casa vai fazer o fluxograma sozinho. Eu não vou parar aqui a aula, a gente vai fazer aqui juntos, certo? Mas o pessoal de casa pode pausar o vídeo agora, né? Fazer o fluxograma e depois ver como é que a gente faz aqui. Certo? Vamos lá. Então é o seguinte. Como é que o algoritmo, como é que o fluxograma, como é que a modelagem começa? No início. Bom, então eu tenho aqui início. São as duas certezas que eu tenho, né? Eu tenho sempre início e fim. Ok? Vamos lá. Agora, eu tenho aqui, o que é que eu preciso? Qual é o meu próximo passo? Declarar as variáveis que eu vou precisar para usar, né? Nesse caso daqui, quais são as variáveis que eu preciso? Eu preciso do nome? É isso que eu quero que vocês entendam. Veja bem, eu não preciso do nome. Por que eu não preciso do nome? Porque eu não estou pedindo para imprimir o nome. Você tem que entender exatamente o que o algoritmo pede. Olha, o usuário entrará com seu nome e a sua idade. E eu gostaria que você imprimisse se ele pode ou não votar. Eu só quero saber se ele pode ou não votar, só isso. Eu não quero que você imprima o nome dele. Eu não quero que você imprima a idade dele.
Ok? Tudo bem? Tudo bem. Então, a única coisa que eu preciso daqui armazenar é a idade dele. Porque a idade que eu vou precisar manipular, né? Vou precisar fazer, saber se é assim, se tem mais de 60 anos, se tem menos de 18, todas as condições. Então, eu vou precisar armazenar a idade. Então, a idade é um inteiro, não é isso? Então, int idade. É onde eu vou armazenar a idade dele. Certo? Tranquilo? Tranquilo. Ok. Aqui agora, vou fazer o seguinte. O que é que eu preciso? Qual é a sua idade? Não é isso? Qual é a sua idade? Qual sua idade? Preciso capturar essa idade. Não é isso? Ler idade e atribuir. Então, vou ler essa idade e vou atribuir a minha variável. Agora, minhas condições. E aí, antes de eu fazer isso, eu preciso entender as condições. Por exemplo, eu sei o seguinte. Para votar, eu sei que é obrigatório entre 18 e 60. Onde 60 são 60 incompletos. Não é isso? Tudo bem? Então, se você tem 18 até 60 anos incompletos, ou seja, 59, certo? Você é obrigado a votar. Se você tem mais do que 60, maior ou igual a 60, aqui, ó. Se você tem maior ou igual a 60, ou se você está entre 16 completos até 18 incompletos, isso daqui é facultativo. Não é isso? Menor que 16, você não pode votar. Não pode votar. Tô certo? Menor que 16 não pode. Tudo bem? Essas são minhas condições. Então vamos lá. Ou não? No caso, voto obrigatório. Como? Voto obrigatório. Entre 18 e 60. Se fosse facultativo. Não. Aqui eu estou dizendo que entre 18 e 60 é obrigatório. Tudo bem? Obrigatório. Aqui é facultativo, aqui não pode votar. Então vamos lá. Idade menor que 16. A idade é menor que 16? Sim ou não? True ou false? Verdadeiro ou falso? Se for e se não for. Não é isso? Se for, eu tenho que imprimir o quê? Você não pode votar. Então eu vou imprimir aqui, ó. Não pode
votar. Certo? Não pode votar. Se não for menor que 16, eu tenho mais duas condições. Não é isso? Tem umas duas condições. Qual é a condição? Se ele for entre 18 e 60 ou aquela outra condição ali, eu posso fazer qualquer uma das duas. Então, se ele for entre 18 e 60, vamos dizer assim, se idade for maior ou igual a 18, se for maior ou igual a 18, e aí em C nós podemos também fazer I ou, como nós temos em lógica booleana, não é isso? Vocês se lembram de tabela verdade? Para quem não se lembra de tabela verdade, vejam bem, vou colocar aqui. Vou tirar aqui. Vou colocar aqui. Se lembram disso aqui no ensino médio? P e Q, P ou Q? Todo mundo está lembrado, né? Então você tem aqui verdadeiro e falso, né? Você tem aqui as possibilidades. Não é isso? Disso aqui ser verdade, isso aqui ser verdade, falso, falso, verdade, falso e falso. No P e Q, ele só é verdade quando todas duas são verdade. Então aqui é falso e aqui é falso. P ou Q, ele é verdade se uma delas for verdade. Então é verdade aqui, aqui, aqui e aqui é falso. Certo? Porque é ou, aqui é I, aqui é ou. Se essas duas aqui forem verdade, P e Q é verdade. O resto é falso. Se aqui qualquer uma delas for verdade, ela é verdade. Porque é ou. Ou isso é verdade ou isso é verdade. Certo? Em C nós fazemos assim. O I é assim e o ou é assim. 2 I comerciais e 2 barras paralelas. Ok? Então eu faço assim, ó. Se isso aqui for verdade, certo? E, certo? Idade for menor que 60, porque essas duas condições precisam ser verdade. Não basta que ele seja maior que 18. Não basta. Porque ele pode ser 70. Certo? E aí não é obrigatório. Não basta que ele seja menor que 60. Não basta. Porque menor de 60 pode ser 2 anos. Também não pode votar. Ele tem que ser maior ou igual a 18 e também tem que ser menor que 60. Essas duas condições têm que ser verdade, para que ele possa ser verdade. Entenderam? Bom, se essas duas condições forem verdade, o que acontece? Pode votar. Pode não, deve votar, porque é obrigatório. Vou botar aqui, ó, deve votar. Ok? Se fosse nos Estados Unidos, sim, pode votar, porque não é obrigatório. Certo? Se não, é o quê? Como só sobrou uma condição, esse daqui é o nosso else, né? Ou seja, aqui ele não pode votar, aqui ele deve votar, aqui todo o resto é facultativo. Não é isso? Porque são 3 condições, né? Se essas duas já foram satisfeitas, só falta a terceira. Facultativo.
fecho aqui, fecho aqui, venho para cá, fechei. Não? Chega, eu me arrepio todo. É muito bonito. Pegar isso e colocar no computador, no linguagem de programação. Aí eu preciso mostrar um recurso para vocês. O recurso é o seguinte, que nosso amigo já tinha falado ali. Deixa eu mostrar aqui. Vocês têm a condição de fazer assim. Transformar isso funcionando para a linguagem é o pseudocódigo. Isso daqui pode ser considerado um pseudocódigo. Certo? Ok, vamos lá. Você lembra que eu fiz aqui if A maior que 10, não é isso? Tá certo? Se é verdade, ele vai fazer alguma coisa aqui, não é isso? Eu posso fazer uma outra condição aqui, ó. Else if A igual a 10, posso fazer aqui outro código aqui, ó. Se ele não for maior que 10 e não for igual a 10, else, que é exatamente o que vocês precisam, né? Não é isso? Se é facultativo é aqui. Se não é facultativo é obrigatório é aqui. Se não é facultativo não é obrigatório é porque ele não pode voltar. Certo? Essa é a estrutura que vocês precisam. Vejam que existe um espaçozinho para não botar igual. Essa estrutura vocês acham em qualquer linguagem de programação. É claro que, dependendo da linguagem, pode ter algumas variações. Por exemplo, em Python, você tem elif, que não é else if, mas é a mesma coisa. A lógica é a mesma. Certo? Tranquilo? Então, eu vou dar aí 5, 10 minutinhos para vocês tentarem fazer isso em código C, e aí a gente corrige. Pessoal de casa, pausar o vídeo, tentar fazer agora com código, e aí depois a gente se vê. Tá bom? Eu vou pegar esse fluxograma aqui e vou transferir para, vou traduzir ele, para o código em C. Tá certo? Então vamos lá. Vamos nessa. Vou salvar aqui, primeiro, salvar como. Programa 3. Vamos apagar aqui tudo, Aliás, não precisa nem apagar tudo, pessoal? Porque a gente vai precisar do número, vamos precisar imprimir, vamos precisar fazer tudo isso. Então vamos deixar essa parte aqui, ó, onde em vez de número eu vou colocar idade. Não é isso? Em vez de digite o número, digite sua idade. Sua idade. E aqui eu vou recuperar a idade. Não é isso? Bom, é isso que está ali. Ok? Agora eu preciso fazer as condições. Vamos copiar exatamente como está no fluxograma. If idade menor que 16. Se isso for verdade, eu tenho que... Não pode votar, não é isso? Não pode votar. Else if, porque eu tenho outra condição ali, Tá vendo? Qual é a minha condição? Se idade for maior ou igual a idade for maior ou igual a 18 e idade
for menor que 60, ou seja, se isso for verdade, o que acontece ali? Deve votar, não é isso? Print F deve votar. Se não, o que acontece? É facultativo. Print F facultativo. Só isso, pessoal. Terminou o programa. Eu aí vou compilar ele e vamos testar, né? Deu algum probleminha nele aqui. Vamos ver o que foi que houve. Print aqui. Eu botei printf e não printf. Certo? Acontece com as melhores famílias. Vamos lá. Qual sua idade? 14. Não pode votar. Vamos rodar de novo. (25) deve votar. Obrigado. Rodar mais uma vez. Tenho 85 anos. Facultativo. Funciona. Certo? Funciona. Ok? Entenderam isso? Tranquilo? Tanto para vocês que estiveram aqui vocês eu vou mandar um e-mail, eu vou mandar e-mail para vocês, certo? Onde vai ter todos esses códigos, ok? E também na minha sala de coordenação, certo? Do curso de análise e desenvolvimento de sistemas na modalidade EAD da Faculdade Dom Pedro II, eu vou colocar lá uma pastinha com todos esses códigos também, tá certo? E aí vocês podem tirar de lá, ok? Tranquilo? Vamos para o quarto exercício. Bom, o quarto exercício, ele é um melhoramento desse terceiro exercício. Melhorando o programa anterior. Digamos que agora queremos que várias pessoas possam dizer suas idades. E o sistema dirá se ele pode votar, não pode, ou se é facultativo. O sistema vai parar de perguntar quando o usuário colocar o número 0. Então veja o seguinte, o que eu estou querendo é isso aqui. Eu tenho um programa, prestem bem atenção. Eu tenho aqui um programa, certo? Um programa, certo? Que ele faz isso aqui. Eu já tenho ele escrito. Vocês não fizeram ele? Eu tenho ele escrito. Eu jogo a idade, sei se ele é facultativo, obrigado ou não a votar. Pronto. Mas o que eu quero agora é o seguinte. Eu quero que eu possa entrar com isso várias vezes, ter uma resposta, só que, em vez de eu terminar o programa, quando eu receber a resposta, eu quero que ele volte para cá. E pergunte de novo. Isso a gente chama de loop. Loop é quando eu preciso fazer várias interações, né, sobre algo. Por exemplo, vamos dizer que eu quero fazer um sistema onde eu possa fazer cálculos matemáticos. Eu jogo no meu sistema um cálculo e eu quero que ele me diga o valor daquele cálculo, é o resultado. Bom, eu faço isso e ele dá o resultado. Mas eu quero que ele continue pedindo outros. Eu quero que ele diga, ó, você quer fazer mais um cálculo? Quero, então faça. Aí ele faz de novo. Você quer fazer outro cálculo? Faça.
e vai fazendo várias vezes. Até eu dizer, ó, não quero mais fazer. É a mesma coisa aqui. Eu vou perguntar, vou mandar aqui, ó. Minha idade é 20. Ele vai me dar uma resposta. Depois ele vai perguntar, ó. Quer perguntar de novo? Aí minha idade é 35. Resposta. Quer perguntar de novo? 50. Resposta. 100. Resposta. 0. Resposta, não. 0, eu saio, terminou o programa. Ok? Tudo bem? Bom, eu tenho várias maneiras de fazer isso usando linguagem de programação. Mas primeiro, nós vamos tentar resolver isso lá. Usando aqui, né, nosso fluxograma, para poder entender o problema e como resolver ele. Depois a gente vai pegar daí e vamos passar para a linguagem de programação. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo, né? Então o pessoal de casa vai pausar o vídeo agora e vai tentar fazer isso sozinho. Nós aqui vamos continuar e vamos fazer juntos. Tá bom? Mas vamos ver como é que a gente faz isso aqui agora, certo? Ok. Todo algoritmo começa aqui, certo? Tudo bem? Mesma coisa. Eu vou precisar de uma variável idade, né? Mesma coisa. Int, idade. Vou precisar, digite sua idade. Tô certo? E vou precisar ler essa idade. Vou precisar ler a idade e vou precisar atribuir a idade. Certo? Pronto. Agora eu preciso de uma condição. Essa idade é 0, porque se for 0, acabou o programa. Não é isso, não? Estou certo ou errado? Idade igual a 0. A idade é igual a 0. Se for, eu vou terminar o programa. Se não for, faz o quê? Vou pedir de novo. Vou verificar agora o quê? Idade é menor que 16? Idade é menor que 16? Se for menor que 16, não pode votar. Não é isso? Não pode votar. Se não for igual a 16, aí tem que ver, né? Se a idade for maior ou igual a 18, idade maior ou igual a 18 e idade menor que 60. Se isso for verdade, deve votar. Deve votar. Se não for verdade, qual é a terceira opção? Facultativo.
Tô certo? Aqui eu termino. Certo? Aqui eu termino. Mas eu terminei aqui? Por que não? Tem outra sentença. Porque eu tenho que perguntar de novo para ele. Porque, veja bem, eu botei lá 60. Ele vai me dizer, segundo isso aqui, deve votar. Não, aliás, vai dizer facultativo. Aí eu preciso perguntar para ele de novo. Você, qual é a sua idade? Eu tenho que ter, né? Até o quê? Até ele dizer que a idade é 0. Então eu preciso chegar aqui e dizer assim, ó. Digite sua idade. E preciso atribuir essa idade de novo, né? Atribuir a quem? Ler idade e atribuir. Ler idade e atribuir. E depois eu faço o quê? Venho para cá, ó. Daqui eu venho para cá. Veja o que aconteceu aqui. Veja o que aconteceu. Aloquei espaço para a idade. Perguntei qual é a idade da pessoa. Atribuí esse valor à idade. A idade é igual a 0? Se for, acabou. Se não for, a idade é menor que 16? Se sim, não pode votar. Se não, a idade é maior ou igual a 18 e menor que 60? Se sim, deve votar. Se não, facultativo. Então aqui é sim e aqui é não. Depois disso, o que eu digo? Digite sua idade de novo. Porque não é 0. Passou por aqui, ó. Atribuo essa idade de novo à minha variável. E pergunto de novo. A idade é igual a 0? Se for, terminou. Se não, continua aqui. Simples assim. Igual a 0 não vai ter ninguém com idade igual a 0. Por quê? Por causa disso aqui, ó. O sistema irá parar de perguntar quando o usuário colocar o número 0. Ele está dizendo para você. Pessoal, isso é muito importante. Quando eu vou fazer um sistema, a primeira coisa que eu faço é levantamento de requisitos. O que é levantamento de requisitos? O cliente me diz o que é que ele quer, o que é que ele precisa. E eu vou anotando, ó. Precisa que tenha um cadastro para isso aqui, precisa que tenha isso aqui para isso aqui, precisa que faça isso, precisa que tenha esse relatório. Ele vai me dizer como ele quer isso. E isso é um documento. Isso daqui é um requisito. O cliente quer dessa maneira. Você tem que fazer dessa maneira. Certo? A não ser que você convença ele que tem uma maneira melhor. Certo? Mas a priori, a princípio, você tem que fazer da maneira que o cliente pediu. O cliente pediu isso aqui. Então você tem essa condição. Simples assim. Tudo bem? Entendeu, Jesus? Tranquilo? Ok? Então ele vai continuar fazendo isso aqui, ó. Até o quê? Que a idade seja 0. É 0, finito. Tranquilo? Tudo bem? Tudo bem? Ótimo. Então, para fazer isso aqui, eu preciso mostrar a vocês como fazer um loop. Como fazer essa interação.
Bom, nesse caso daqui, a gente vai usar um recurso, um comando, aliás, né? Deixa eu pegar aqui o apagador. Um comando chamado while, que é enquanto em inglês. Aqui eu tenho a condição, por exemplo, idade, enquanto idade for igual a 0. Ou, certo. Aqui é idade igual a 0. Mas se eu quiser que a idade seja diferente de 0, aí eu mudo aqui, ó. Tiro aqui, ó. E boto aqui, ó. Exclamação. Então, enquanto a idade for diferente de 0, o que é que ele vai fazer? Isso aqui. Ele só vai sair quando for igual a 0. Não é isso? Então, enquanto a idade for diferente de 0, faça isso aqui. Se ela não for diferente de 0, venha para cá. Eu tô perguntando ali. While é enquanto. Então, eu estou dizendo o quê? Enquanto a idade for diferente de 0, enquanto isso for verdadeiro, ele vai fazer aquilo ali. No momento que a idade for igual a 0, ele já não vai fazer o que está ali. Exatamente. Certo? Tranquilo? Então, peguem aí 5, 10 minutos para tentar montar isso aí. Pessoal, se lembrem. É para fazer igual que está aqui. Isso aqui é o modelo de vocês. Isso daqui é a solução. Em qualquer linguagem que você quiser. É a mesma. Essa é a solução real. Essa é a solução real. Pegar isso e colocar na linguagem de programação, bobagem. O problema está em fazer isso. Aqui é onde você resolve o problema. Mudar isso aqui para uma linguagem de programação é técnica, é prática. É você sentar e praticar, só isso. Certo? Entenderam isso? Então, peguem aí 5, 10 minutos aí. O pessoal de casa, pausar o vídeo também e aí tentar resolver isso sozinho, né, em casa. Tá bom? Bom, pessoal, vamos continuar, né? Nós temos aqui o fluxograma, certo? E o que nós vamos fazer é como fazemos sempre. Vamos pegar esse fluxograma e vamos transformar em código, no caso nosso aqui, linguagem C, certo? Então, vamos fazer isso passo a passo. Bom, eu vou só diminuir a letra um pouquinho aqui, para a gente poder acompanhar melhor. Para quem não sabe onde é que fica isso, você tem aqui ferramentas, opções do editor, fontes. E aqui eu posso diminuir um pouquinho a letra, aumentar um pouquinho a letra, dependendo do que a gente quer. Certo? Então eu vou diminuir aqui um pouquinho a letra, para ficar mais interessante. Veja bem, eu já tenho aqui o código pronto. O que eu preciso fazer é colocar isso dentro de um loop, dentro de uma condição que vá sempre fazendo alguma coisa que eu quero várias e várias e várias vezes. Certo? Então, vamos seguir o que está escrito ali. Bom, eu tenho ali início, aí eu tenho aqui a idade, tá certo? Eu tenho aqui digite sua idade, leio a idade, coloco dentro da variável, certo? Tudo isso aqui a gente já fez. Certo? Aí aqui agora eu vou ter uma condição, que no caso aqui é meu while. É essa daqui. O while, enquanto idade for diferente de 0, não é isso? Diferente de 0. Vou colocar aqui as chaves
até o final da minha condição aqui, que é essa. Uma coisa que é importante, você tem que organizar seu código. Como está aqui, está tudo muito difícil de olhar, difícil de enxergar. Então, por exemplo, eu tenho aqui meu while aqui, que é minha interação, meu loop, né? E tenho aqui essas condições. O que eu vou fazer é colocar um tab nelas, para que eu possa distinguir onde começa e onde termina cada coisa. Então veja bem aqui, ó. Eu tenho aqui meu loop, que é esse daqui. E aqui minhas condições. Mesma coisa que eu tenho aqui. Eu tenho aqui meu loop, que vai daqui até o final, né? E tenho aqui minhas condições. Ou seja, aí eu consigo visualizar muito bem o que é cada coisa. Certo? Ou seja, ele vai fazer tudo que tiver aqui dentro, enquanto a idade for diferente de 0. Quando a idade for igual a 0, ele vai sair daqui. Ele não vai fazer o que está aqui. É só isso que ele disse. Então vamos lá. Idade diferente de 0. Bom, aí eu faço tudo aquilo ali. Certo? Tranquilo? Só que está faltando alguma coisa ali, né? Se você perceber bem, eu ainda tenho essas duas coisas aqui para fazer, ó. Que é digitar a idade de novo, né? Ler e poder atribuir isso outra vez. Então eu preciso repetir esse código aqui. Eu vou pegar, vou copiar ele e vou colar ele aqui, ó, no final. Certo? É exatamente o que eu preciso, que está ali, ó. Eu não inventei nada. Estou copiando o que está no fluxograma. Agora eu vou salvar e vou executar. Sua idade 55. Deve votar. Digita a idade de novo. 65. Facultativo. Digita a idade de novo. 10. Não pode votar. 0. Termina o programa. Veja que ele colocou tudo na mesma linha, né? O que eu vou fazer agora é uma forma de eu imprimir alguma coisa na tela e quebrar a linha para poder ficar mais organizado. Então eu vou chegar aqui no final, aqui, ó, no começo desse daqui, e vou botar um /n. Esse /n diz assim, ó, quebre uma linha, depois faça isso. Então você vai ver que vai ficar bem melhor, visualmente falando. Digite a idade 10, ó, quebrou uma linha, já foi para lá. 50, quebrou uma linha, foi para lá. 65, não pode votar, é facultativo. 10, não pode votar. E assim por diante. Tranquilo? 0, acabou. Quando eu botar 0, eu também posso colocar uma mensagem. Ou seja, eu posso chegar aqui e fazer o seguinte, ó. Eu não quero finalizar só. Eu quero, quando ele digitar 0, eu quero dizer isso aqui, ó. Obrigado pela ajuda. Ou sei lá, qualquer mensagem que eu queira. E depois finalizar. Posso fazer isso. Né? Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho aqui o while, que ele vem até aqui, né? Estão vendo? Vem até aqui. Depois dele, que é quando eu finalizo, que ele sai daí, eu aí posso botar, ó, printf, obrigado pela ajuda. Né? Posso colocar aqui também um /n, né, para ele poder quebrar a linha, e quebrar a linha aqui também, depois dele. Vai ficar numa linha separadinha, bonitinha. Né? Vou salvar. Botei aqui errado, é printf, não, é printf. Vou salvar 10, 25, 60, 0. Obrigado pela ajuda.
termina. Ó, bonitinho, né? Tranquilo. Certo? Agora eu tenho algumas para finalizar, né? Como é que a gente vai finalizar isso? Primeiro de tudo, essa aula vai ter continuação. Eu acho que é necessário, certo? Vai ter continuação. Então vai ter aqui, vamos dizer, aula de lógica e programação 2, vamos dizer assim, certo? Ok. Segundo item, segundo ponto. Eu nunca conheci ninguém, e olha que eu programo desde 1985. Eu nunca conheci ninguém que aprendeu programação vendo os outros programarem. Nunca vi. Você tem que sentar na frente do computador e praticar. Se não praticar, esqueça, porque não vai aprender. É a única forma de aprender programação. Terceiro e último ponto. Algoritmos não necessariamente servem só para a programação. Isso é muito importante entender. O que é algoritmo? Uma sequência de passos lógicos finitos que solucionam um problema específico. Isso serve para qualquer coisa. Serve para qualquer coisa. Um advogado precisa disso. Um médico precisa disso. Um engenheiro precisa disso. Qualquer pessoa que precisa solucionar problemas de forma sistemática precisa disso. Certo? Então, entender algoritmos, praticar algoritmos é uma forma de você praticar uma forma sistemática, em passos finitos, lógica, de resolver problemas, seja eles quais forem. Então, isso é necessário para a sua vida. Independente se você vai ser programador ou não. Certo? Então, encarem isso como uma coisa que é decisiva na vida profissional de vocês. Peguem livros de programação, peguem vídeos no YouTube, tirem dúvidas com colegas que sabem mais que vocês, se engajem nisso. Certo? Tem que se engajar nesse projeto. Entendeu? Porque o começo eu sei que é difícil. Porque eu também tive que começar. Não nasci aprendendo. Não nasci já sabendo. Quer dizer, eu nasci aprendendo, né? Porque a gente aprende, desde que nasce, vai aprendendo, né? Mas não nasci sabendo. Certo? Então eu também tive dificuldade, eu também comecei devagar, certo? Mas tem que sentar no computador e tem que fazer. Vai fazer, vai errar, vai errar, vai errar, vai errar, até que começa a acertar. Aí vai errar, vai acertar de novo, vai acertar, vai errar, errar. Mas tem que fazer. Tem que sentar e fazer, tem que quebrar a cabeça. Senão, não consegue, viu, pessoal? Tranquilo? No caso do pessoal do EAD, eu estou lá na sala de coordenação, vocês podem fazer perguntas, né? Vocês podem interagir comigo a hora que vocês quiserem. Nunca deixei de responder ninguém aqui, certo? Então, é importante que vocês venham para esses aulões. É importante que vocês vão a todos os eventos que tenham de informática, né? E quando eu digo ir ao evento, não é por causa do evento em si. Talvez seja um evento de uma coisa que você não tenha tanto interesse. Mas não é esse o problema. Não é esse o caso. O caso é o seguinte, quando você vai num evento, as pessoas veem você. Você conhece outras pessoas. Você entra no meio, entendeu? Você se faz visível. E isso é importante. Certo? Isso é importante. É importante que você conheça pessoas do ramo, é importante que elas conheçam você. Eu queria agradecer a todo mundo aqui por ter vindo, né, no sábado, né? Agradecer ao pessoal que está vendo também em casa aí. E, pessoal, praticar. Esse é a grande sacada. Certo? Tranquilo? Um abraço a todo mundo aí. Obrigado por ter vindo.